Jesus, que o Otávio saiu e que se sacrificou para dar mais força a Jesus? João, saíram 3 jogadores que marcaram 56 golos. Tel Gutierrez, João Mário e Slimani. 56 jogadores. Otávio, não é fácil. Saiu do Sporting e sacrificou-se para dar mais força a Jesus? Jesus... Está-me a dizer que Jesus agora está mais forte. Olha, a massa assertiva do Sporting... Mas disse-me isso, não é? Se alguém Jesus pensa, está agora mais forte. Olha, João... É por causa da sua saída? João, eu vou responder. Se alguém pensa que o Jesus alguma vez esteve fragilizado aos olhos dos sportinguistas, desenganem-se. Desenganem-se. Não teve. O Jesus foi o grande trunfo do presidente do Sporting nas eleições. Até porque o adversário estava no sentido oposto. Otávio, diga uma coisa. Quem é que... Os sportinguistas... Mas quem é que tem mais força junto dos outros Sporting? É Jesus ou Olha, os protagonistas... Diga-me lá, homem, é Jesus ou Bruno Carvalho? Os protagonistas são aqueles que andam dentro do campo. Então é Jesus. São os jogadores e são os treinadores. Portanto, para si, Jesus tem mais peso junto dos adeptos do que Bruno Carvalho. Vivi momentos inolvidáveis. Aquele jogo com o Braga... mas há outra coisa importante que é preciso dizer. Mas tem ou não tem, diga-me lá, não me respondeu a esta. Jesus tem mais... tem um elo mais forte, tem mais poder junto dos sócios do Sporting do que o Presidente, para si. O Sporting será campeão, quanto mais força o Jesus tiver. E neste momento, Jesus tem mais força do que Bruno Carvalho junto da massa adepta? Jesus não precisa... A massa adepta acredita cegamente no trabalho de Jesus. E mais do que acredita no trabalho de Bruno Carvalho? Mais do que acredita no trabalho de Bruno Carvalho? O Presidente tem feito um trabalho de qualidade na rentabilização daquilo que a Academia fabrica. Então, mas Bruno Carvalho é um bom Presidente para o Sporting? Como estou dizendo, vai crescer, vai ser melhor Presidente. Vai compreender, vai ter outra sensibilidade. É normal, é natural. E o professor é Jesus, como já me disse. O professor Bruno Carvalho é Jesus. E vai compreender melhor as mensagens do Jesus. E o Otávio não podia ter sido um bom professor para Bruno Carvalho? Só ele poderá responder se aprendeu alguma coisa ou não. Mas sentiu que ele queria aprender alguma coisa consigo ou não? Há aqui coisas que temos que dizer. É que nós às vezes temos que ter abertura para aprender. Eu nunca tive nada. Sou presidente do Sporting e disse-me todo o know-how que eu tinha e todos os contactos que viessem através de mim, quer se fosse para oferecer jogadores, quer a desejar jogadores, para passar todos esses nomes no primeiro ano ao Pinheiro, que é outro membro da SAD. Que tem algumas responsabilidades em termos de contratações de jogadores, não é? Pinheiro, como sabe, foi para a Academia. E o Sr. Presidente, responsável pela Academia. E o Sr. Presidente foi buscar o Sancho Freitas para essa situação. E eu continuei a ter a mesma prática, a fazer a mesma coisa, a passar para eles todo esse know-how. Todos os contactos que eu tinha, passava a eles. O certo é que o Sancho Freitas demitiu-se. E agora passou a ser o André Geraldes, que, vou dizer já... Mas não foi André Geraldes que ficou com algumas das funções que eram atribuídas a si? Este esvaziamento de funções não foi passando para o André Geraldes? Enquanto eu lá estive, não ocupou nenhuma... Otávio, dá-se bem com o André Geraldes? Tenho uma grande esperança no André Geraldes. O André Geraldes... Não foi traído por ele? Não se sente traído por ele? De maneira nenhuma. Sente-se traído por quem? De maneira nenhuma. O André Geraldes é alguém que vai ter um futuro muito promissor. A maneira como esta época está a decorrer em termos de aquisições, da maneira como as aquisições são feitas, a velocidade delas, menos falhanços, demonstra que o André, efetivamente, vai ter um futuro enorme, tem que ser aproveitado e que vai ter uma evolução extraordinária. Mas André vai servir. Aparentemente vai ter algum papel nas contratações. Pelo menos é isso que também se parece, não é? Mas o Otávio não tinha. Nunca tive. Era o Sancho Freitas e o Pinheiro. Portanto, isso nunca passou para mim. E eu passei todo o know-how também, voltei a passar tudo isso. Mas um homem com a sua experiência não deveria ser aproveitado por um presidente como Bruno Carvalho para ouvir um bocadinho da sua opinião em relação às transferências? Quando o entrevistar, pode perguntar a ele por que razão
Mas quer dizer, mas Bruno Carvalho, Otávio, diga uma coisa, Bruno Carvalho não lhe dava valor rigorosamente nenhum. Estava-se, desculpa a expressão, entre aspas, estava-se a borrifar para a sua experiência, para a sua sabedoria e para os seus conhecimentos. Sente isso? Ouvia o que lhe dizia ou entrava na 100 e sairia nele? Não, nunca senti isso. Nunca me disse nada disso. Se o dizia nas costas, é um problema dele. Mas, quer dizer, mas o Otávio sai em rota de colisão com Bruno Carvalho. Não sai em rota de colisão com ninguém. Sai em rota de colisão com uns cobardes, baixos, sem coragem de enfrentar e de julgar e dizer o que sentem nos olhos, porque as pessoas entendem-se a falar. E aquilo que eu senti foi efetivamente só isso e mais nada. Foi atacado pelas Se queriam alguma coisa, falavam comigo. Mas aí quem falhou... falavam comigo. Se não foi André Geral, só pode ter sido o presidente do Sporting. Não sei quem foi. Sentiu-se traído pelo presidente do Sporting. Se eu soubesse, dizia. Não tinha problemas. Bruno de Carvalho traiu. Não, penso que não. Atacou pelas costas, deu-lhe uma facada nas costas. Apenas não foi capaz de dizer-me aquilo que pensava ou que queria que eu fizesse. Olhos nos olhos. Olhos nos olhos. Então, e era isso que eu esperava. Então o cobarde a que se refere é Bruno Carvalho. Não, por falta de coragem. Não acredito que tivesse partido dele, as notícias terem saído. Mas a mais grave de todas, que saiu, que... Mas não foi dele, foi de quem? Foi do Nuno Saraiva? Foi de alguém da SAD? Nuno Saraiva? Não sei. Isto no campo da desinformação, você pode ter uma conversa de café, onde a sua ingenuidade, porque alguns são os passarinhos autênticos, são ingênuos e podem deixar de cair alguma coisa em conversa. Mas, Otávio, acabou de me dizer que Bruno Carvalho não teve coragem de, olhos nos olhos, cara a cara, lhe dizer a si aquilo que pensava. Isso faz de Bruno Carvalho um homem pouco corajoso, é o que me está a querer dizer. E afirmo, não disse. Portanto, para si, Bruno Carvalho... Eu desejava que ele me dissesse aquilo que queria fazer de mim, o que é que me propunha. Mas para si, Bruno Carvalho, então, nesse particular, na relação consigo, não teve coragem? Não. Não foi baixo. E falta de coragem é um sinónimo de cobardia? Pode não ser. Pode ser então de quê? De maldade? Só ele poderá responder porque é que não o fez. Ele também poderá dizer que eu escrevi uma carta sem falar com ele primeiro. Quem pode dizer isso e é verdade. E é verdade. Bruno Carvalho, nesse caso, não controla a comunicação do Sporting. Se o meu amigo diz que saem notícias, não é? Mas quem é que diz que ela sai através da comunicação? Então sai através de quem? Um problema do Sporting histórico. Mas quem é que me esta notícia na relação? Pode ter sido assim, acabou de me dizer que sabia o Jesus, sabia o Otávio e o seu advogado. Presumo que destes três não tenha sido nada para a comunicação social, não é? Portanto, a fuga de informação foi da SAD. Que interessa teres um gabinete de comunicação, um profissional de comunicação de grande qualidade, se depois tens uma cultura de fazer sair informação de todos os poros. Este é um problema do Sporting. Então, mas é um problema... É a história do Sporting. Então, mas isso é um problema de quem? Do Nuno Saraiva? O diretor de comunicação do Sporting é pouco competente? Não tem culpa nenhuma. Estrutura frágil, o Sporting não tem uma estrutura... Não, estou a dizer, João, não estou a dizer isso. Estou a dizer que interessa ter um profissional competentíssimo, uma estrutura de comunicação. Mas o Nuno Saraiva é um profissional competente para si? É um profissional não cheio, competente, sério. Falava todos os dias com ele à noite. Fazíamos o ponto de situação. Todos os dias à noite. Se depois ele também é surpreendido com fugas de informação. Saíram da SAD, só podem ter saído da SAD. Essa sua carta só pode ter sido João, o caso que mais me deixou mais chocado foi no último Sporting Benfica. Eu estava castigado, mas só tinha meia hora.
estava impedido de frequentar a zona técnica. Claro. E quando fui frequentá-la, tive conhecimento daquilo que se tinha passado no intervalo. Está-se a falar do Sporting Benfica com as pressões, alegadas pressões, do responsável pelo departamento jurídico do Benfica, por Rui Costa e até o Luís Filipe Vieira, de certa forma, um bocadinho mais atrasado. Dessas pressões ao intervalo, não é? E Paulo, é disso que está a falar, não é? E Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, exatamente. O Paulo Gonçalves não podia estar naquela área. Mas o que é que deixou? Não estava credenciado. Passarinhos. Passarinhos do Sporting. Sim, passarinhos. Passarinhos, mas mais grave que isso. Então o que me está a dizer é que a estrutura do Sporting Isto não tem a ver com a estrutura. tem alguns passarinhos, pelo menos, não é? Tem passarinhos que precisam de crescer, precisam de ter asas para voar, têm que aprender, para tornar o Sporting mais forte e mais eficaz. Porque naquele dia as coisas não ficavam assim. Mas desde quando? Mas o mais grave não é isso. Sabe o que é mais grave? É que o árbitro Soares Dias... Mas foi a sua intervenção que fez com que este caso dessas alegadas pressões fossem conhecidas? Foi através da minha intervenção que foi escrito no relatório que o Paulo Gonçalves estava numa zona interdita. Mas numa zona o que é que o Otávio fez? Portanto, o Otávio estava castigado, não é? E apercebeu-se disso quando? No fim, quando passou aquela meia hora, já podia circular livremente e ouvi contar as peripécias da pressão sobre o árbitro do intervalo. E estes tais passarinhos do Sporting viram aquilo e não fizeram nada? Zero. E o que é que deveriam ter feito? Se lá tivesse o meu amigo Otávio, o que é que o Otávio tinha feito? Olha, eu vou dizer isto pela franqueza. Tinha criado um facto. Isso é o quê? É o quê? Sim. É aquilo que passou Tinha quase... dado um empurrão, tinha dado... O Paulo Gonçalves voava. Voava o Paulo Gonçalves. Voava, porque estava no sítio onde não podia estar. Certo? E ao contrário daquilo que aconteceu com o presidente do Sporting no jogo do Bessa, em que o Sr. Soares Dias teve um comportamento extremamente agreste para o presidente do Sporting no fim do jogo, ao intervalo do jogo do Benfica, permitiu tudo. Até permitiu que uma pessoa que não estava credenciada o tivesse confrontado. E o que é que o Otávio fez? Chegou lá, percebeu-se isso e o que é que fez? Pediu ao delegado da Liga que queria mencionado no relatório aquele facto. Se não acha que esse facto não seria mencionado no relatório? Não era mencionado, não. Tenho a certeza que não era mencionado. E o árbitro devia ter escrito no relatório. E depois daí é porque é o Soares Dias. O Soares Dias já tinha em Guimarães Sagrado, no Bessa ainda Nossa, mas mais grave, o Soares Dias, em Chaves, no jogo da taça, virou-se para trás para as duas equipas e disse: meus meninos, não vou permitir que nenhum fale. E tu, Jefferson, se falares, vais logo para a rua. Antes do jogo. Antes do jogo. E o que me está a dizer é que nesse Sporting Benfica permitiu que uma pessoa que não tinha de ter acesso estivesse lá e que o pressionasse. É isso que me está a dizer. É isso que eu estou a dizer. Então, mas agora diga uma coisa, como é que um presidente como o presidente do Sporting, no meio desses passarinhos que me está a falar, prescinde dos serviços de um gavião como o meu amigo? Ele estava castigado também, e estávamos os dois castigados. Não estou a falar daquele momento. Como é que o Bruno de Carvalho deixa que o meu amigo, sendo um homem que conhece muito bem toda a estrutura do futebol português e que é um gavião comparado com esses passarinhos, se vai embora? Pode perguntar a ele. Pergunte-lhe. O Otávio trabalhou no Porto com Pinto da Costa e com Bruno de Carvalho, enfim, para além de outros presidentes, óbvio, quando esteve no Sporting. Quem é que é o melhor presidente? É Pinto da Costa ou Bruno de Carvalho? Conheci o Pinto da Costa no primeiro ano. E sabe que os contactos entre as pessoas, a primeira imagem é a que fica, positiva ou negativa. E eu tinha, na altura, um problema para resolver no Porto. Mas o Pinto da Costa chegou para mim e perguntou: Otávio, eu sei que tem algum problema, tem isto assim, se quiser, pode falar com os anteriores dirigentes e perceber se é verdade ou mentira aquilo que eu estou a dizer. O que é que lhe chama? E ele respondeu-me: não preciso falar com ninguém. Mas era o quê? Basta a sua palavra. E o problema ficou resolvido. Portanto, Pinto da Costa é um homem de palavra. Mas depois perdeu-me com a palavra. Também. Há coisas caricatas. Depois perdeu-me com a palavra, como me virou para a filha,
que o Mourinho, Mais tarde. né? Mas já tinha assinado o contrato, estava a jogar filha. Perdeu-me com a palavra também. E Bruno Carvalho é um homem de palavra? Se eu não entrasse naquele clube, fazendo Em que clube? No Sporting? no Sporting, tendo conhecimento do cenário que existia, um presidente fragilizado, um clube com a família dividida por discussões estéreis, por aqueles troca de Barrigas entre o presidente e o treinador? São públicas, não estou aqui a inventar nada. Já aconteceu o ano passado também. Não estou a inventar nada. Atrás do anonimato. O Jesus fustigado por aqueles que serviu com dedicação e tornou-se o Benfica. o treinador mais ganhador na história do Benfica. Mas não respondeu àquela pergunta. Espera. Bruno Carvalho é um homem de palavra? Espera. Pinto da Costa, num primeiro momento, foi um homem de palavra e depois falhou em relação à palavra que lhe deu. Bruno Carvalho é um homem de palavra? Falhou alguma vez com alguma palavra dada em alguma coisa, no relacionamento que teve consigo? Posso terminar? Pode sim, senhor, meu caro. Se eu... E depois... A grande alegria de querer viver esses grandes momentos, porque eu gosto das dificuldades. As dificuldades a mim não me atrapalham. Gosto de enfrentá-las. Agora, não estou treinado, nem gosto de conflitualidades internas. Gosto, os meus adversários estão fora, não estão dentro. E tinha adversários dentro do Sporting, aparentemente, não é? Nunca tive, na academia nunca tive um adversário. E quero agradecer a todos a colaboração que me tiveram e o respeito que me tiveram.